Fala, automatizador, tudo beleza? Hugo aqui do AutoTix, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como você pode humanizar ainda mais o seu chatbot. Eu digo ainda mais porque você que tem acompanhado aí os nossos conteúdos, você já percebeu que por meio da inteligência artificial o bot ele fica, humanizado, Ou seja, não é aquela coisa ali robótica que a pessoa pergunta e o bot ele dá uma resposta fixa, Já é uma resposta mais elaborada, mais customizada, E agora, por meio de um novo node do NTN, que é o Text Classifier, você vai poder humanizar ele ainda mais. De qual forma? Fazendo com que ele entenda primeiro o que a pessoa está falando ali, E também dar as instruções de como ele deve responder a pessoa, dependendo da forma como ela fala, tá? Então, isso acaba aí promovendo um atendimento mais humanizado. Então, se você gosta aí dos nossos vídeos, nossos conteúdos, se inscreva no canal e não deixe de dar um like nesse vídeo, porque, olha, o que você vai ver aqui é algo incrível, eu garanto para você. Você pode deixar um like aí, se ao final desse vídeo você falar assim, poxa, eu não gostei, não é nada disso que você falou, vou dar um dislike. Pode dar um dislike, tá? Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, beleza? Bom, então é o seguinte, eu estou aqui com um exemplo da automação, tá? Da implementação do Text Classify, ok? E eu vou fazer simplesmente um overview aqui, tá? Um resumo do que se trata. É claro que a gente fala sobre isso com mais detalhes, tá? Pelos nossos cursos, Então, se você acompanha aí a AutoTIC, você sabe que nós temos um curso intensivo de NTN. Lá dentro nós temos um módulo só voltado para inteligência artificial. Você que quer aprender inteligência artificial de modo geral, para ser aplicada em qualquer tipo de automação, você pode se matricular aqui no intensivão, tá? Hugo, eu quero aplicar a inteligência artificial mais voltada ali para o atendimento do WhatsApp, ou seja, para um chatbot de WhatsApp. Nós temos aqui outro curso que é o chatbot inteligente com LangChain, beleza? Então, voltando aqui para a nossa automação, tá? Pessoal, como é que funciona, tá? Recentemente, como eu informei, o NTN criou esse node aqui, tá? Que ele se chama Text Classify, tá? É esse aqui, ó, Text Classify. E aí eu acabei dando um nome aqui de identificador de emoções, Porque eu meio que vou instruir aqui a inteligência artificial para poder entender ali o sentimento da pessoa, É claro que poderia ser outro conceito, não só o sentimento, mas poderia ser, sei lá, poderia ser o tipo de conteúdo, para saber se a pessoa está falando sobre um produto X ou um produto Y, ou se ela está falando de um assunto X ou um assunto Y, aí fica a critério do seu negócio, tá? Mas aqui seria basicamente uma emoção expressada ali mediante a um produto nosso, tá? Que no caso vai ser a própria WhatsApp, tá? A gente vai usar como exemplo aqui a WhatsApp, que é a nossa API de WhatsApp, tá? E esse chat aqui, vai ser uma forma de a gente simular um cliente entrando em contato, tá? Então, basicamente, é o cliente entrando em contato, a nossa instrução para poder compreender o que esse cliente está informando ali no atendimento, tá? E, em seguida, a instrução para o nosso chatbot, para o nosso agente, digamos assim, responder de acordo com o que a pessoa falar, ou como a pessoa vai falar ali no atendimento, tá? Hugo, não estou entendendo. Bom, eu vou passar aqui por dentro dos nodes, para ficar mais fácil para você entender, tá? Então, vamos lá. Primeiro, aqui dentro do Text Classify. Como é que funciona? Ele é uma espécie de Swift, tá? Ou seja, você vai criar rotas ali, de saídas com base em critérios, ok? Sendo que os critérios aqui, eles são baseados, como eu falei, na forma como a pessoa está interagindo ali no atendimento, ou seja, o conteúdo da mensagem dela, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu acabei criando um exemplo que pode ser, por exemplo, aplicado a qualquer atendimento de qualquer empresa, que tem ali ou um produto ou um serviço, tá? Como se fosse um saque. Imagine um saque, Onde a pessoa entra em contato, por exemplo, para pedir informação, que seria tirar uma dúvida, ou então para poder fazer uma reclamação, Tá insatisfeito com alguma coisa. Às vezes para deixar uma sugestão também, Poxa, olha, eu gostaria que vocês fizessem assim,
que vocês melhorassem isso, aquilo, né? E também pode ser um elogio, né? Às vezes a pessoa entra em contato só para expressar ali a gratidão dela pelo atendimento, pelo suporte, enfim. Então, eu estou mapeando, digamos assim, essas reações ou essas emoções do cliente, tá? E para cada uma delas, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, informação, né? Categoria informação. O que é classificado como uma informação? E aí eu coloquei aqui, ó, é quando a pessoa tem dúvidas sobre o produto ou serviço, tá? O outro aqui, reclamação. O que classifica a mensagem da pessoa ali como uma reclamação? Quando a pessoa demonstra insatisfação com algum produto ou serviço, tá? Então, repare que eu sempre estou especificando que é uma dúvida, uma reclamação, uma sugestão referente a um produto, a um serviço, tá? É claro que aqui você pode só falar produto, se você tiver só produto, você também pode falar sobre serviço, ok? Ou você pode ser algo mais específico também, por exemplo, vamos dizer que a sua empresa, ela presta consultoria, então você pode falar sobre a consultoria, dá para entender? Então, quanto mais específico for a sua instrução ali para a inteligência artificial, melhor é o resultado, tá? E aí na sugestão, né, como eu falei, quando a pessoa sugere ali uma melhoria ao produto ou ao serviço, tá? E por último aqui nós temos o elogio, né? Que é quando a pessoa reconhece ali a qualidade do produto ou do serviço prestado, tá bom? Lembrando que nesse Node aqui, você pode add um option, né? Uma opção, que é esse aqui, ó, Output on Extra Order Branch, né? Ou seja, seria uma exceção, né? Da mesma forma que o Node ali, Swift, né? Ele tem ali uma exceção, né? Ou seja, se não atender nenhum critério, saia por essa exceção. Aqui você também pode fazer isso. E é muito importante você criar essa exceção, porque se a inteligência artificial não conseguir identificar nenhum tipo de emoção ali na mensagem do cliente, ela não vai responder nada, né? E aí fica estranho, né? Já que a gente quer um atendimento automatizado, o chatbot não pode ficar sem responder a pessoa, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, para cada sentimento, né, emoção da pessoa, da mensagem dela, o agente, né, ele vai responder de tal forma, ok? Que eu já vou mostrar para você também como a gente passa essa instrução para ele responder, tá? Sendo que, como eu falei, se não for nenhuma dessa emoção identificada, dessa reação do cliente identificada, ele vai ter a exceção aqui, tá? E a exceção eu coloquei como saudação, tá? Mas é claro que eu poderia colocar qualquer outra coisa aqui, tá? Mas eu botei como uma saudação e também vou te mostrar como está a instrução dessa exceção aqui, tá? Então, vamos lá. Se o agente identificar que é uma informação, é um pedido de informação, é uma dúvida que o cliente tem, o que ele vai fazer? Tá? Isso aqui é basicamente o Basic LLM. Tá? Se você já fez aí o nosso curso, principalmente o curso intensivo de NHN, lá você sabe o que se trata. Né? O Basic LLM é a forma mais básica de você usar a inteligência artificial. Existem outros nodes, né, que são voltados, por exemplo, para perguntas e respostas. Outros, né, que é o Question and Answer, né? Tem o para conversação, que é o agente AI. Tem o Summarization, que é para você poder resumir, né, conteúdos, textos, né? Então, tudo isso a gente fala lá no intensivo NHN, tá? O intensivão NHN. Mas, basicamente, né, você que ainda não fez o curso, não está por dentro, o Basic LLM Chain é a forma mais simples, digamos assim, para você usar ali a inteligência artificial. E aí, nesse Basic aqui, eu simplesmente só aponto qual é o modelo de inteligência artificial que vai ser utilizado, tá? Aqui eu estou usando o OpenAI, tá? Da mesma forma que você poderia usar o Gemini, né, do Google, o Llama 3 do Meta, enfim... São várias inteligências artificiais que tem aí, né? O Ollama, né? Que é open source. E aí você vai conectar a inteligência artificial tanto aqui no Text Classify, né? Porque a inteligência artificial ela também tem que conseguir interpretar isso aqui. Ou seja, o que o cliente está informando, tá? E da mesma forma que você também tem que usar a inteligência artificial para que o agente ele possa
saber como deve responder, tá? E aí, se for uma informação que o cliente quer saber, tirar uma dúvida, qual é a instrução que eu tenho que passar aqui para o agente, né? Que seria como se fosse um atendente ali do setor de informações, do setor de dúvidas, né? É como eu chegasse para ele e falasse assim, ó, fulano, ó, se for uma dúvida, um pedido de informação, responda a dúvida da pessoa da forma mais breve possível. Ou seja, eu não quero que ele passe uma resposta muito completa, né? Até porque, né, a pessoa às vezes não quer ler um textão ali, tá? E pergunte se pode ajudar em algo mais, ok? É muito legal isso, você responder ali a dúvida do cliente e demonstrar que você quer responder mais dúvidas, caso ele tenha, tá? E não esperar ele falar, ok? Essa é a instrução. Se for, por exemplo, uma mensagem relacionada à reclamação, por exemplo, o cliente entrou já soltando as cobras, né? Falando isso, aquilo, né? A inteligência artificial aqui vai interpretar como uma reclamação, tá? E aí, qual é a instrução para o meu atendente quando é uma reclamação? E aí eu falo para ele o seguinte, olha, acalme a pessoa, tá? E deduza a causa do problema. Ou seja, eu acho legal isso, sabe? Quando você... Não é que você vai falar, não é que você vai justificar o problema, tá? Porque muitas das vezes um problema não tem justificativa, né? Ou seja, o negócio falhou e você tem que demonstrar para o cliente que você quer resolver o problema dele, tá? Mas eu acho muito legal essa questão de deduzir, porque às vezes pode ser um problema não atrelado ao produto em si ou ao serviço em si, mas às vezes a forma como a pessoa está utilizando, ou então fatores externos, né? Então, você orientando o seu agente, né, o seu chatbot, a deduzir a causa do problema, o usuário pode olhar ali e falar assim, ah, perdão, não é problema mesmo não, acho que é eu que estou errando nisso aqui, tá? Então, deduza a causa do problema, tá? E eu peço também para apresentar uma solução, tá? Então, ele vai tentar acalmar a pessoa, né, para demonstrar ali uma empatia, né, que realmente entende, né, a reclamação e insatisfação da pessoa e vai deduzir o que pode estar acontecendo, tá? E se for o caso, apresentar ali uma solução, tá? E quando for, por exemplo, um elogio, né? O cliente foi lá, mandou uma mensagem que tem um aspecto de elogio, né? O nosso agente, né, o atendente virtual, ele está sendo instruído a agradecer essa... Perdão, eu acabei pegando errado aqui. Não, na verdade eu pulei, tá? Vamos lá para sugestão, né? Pois é, quando é uma sugestão, né, a pessoa deu a entender ali na mensagem que ela está te indicando ali uma possível melhoria, né, no produto e no serviço. O que o nosso agente vai ser instruído? Olha, ele vai agradecer pela sugestão, tá? E vai informar que estaremos analisando, né, aquela sugestão para possível implementação no futuro, tá? Não dizer para o cliente que a gente vai implementar, que a gente vai colocar em prática aquela sugestão dele, tá? Até porque pode ser uma sugestão que não seja viável ali no momento, né? Enfim. E por último aqui, na verdade, penúltimo, né? A gente tem a instrução de elogio. Então, o cliente foi lá, ficou feliz com o atendimento, então ficou muito satisfeito ali com o produto, com o serviço e resolveu expressar essa satisfação, né? O nosso agente vai ser instruído a ser gentil com ele, né? E agradecer pelo elogio feito, tá? E por último, nós temos a exceção, ok? E aí, como eu falei aqui, a exceção, você também tem que tomar muito cuidado como você vai instruir aqui o seu agente para a exceção. Por quê? Eu lembro que quando eu estava montando aqui essa automação, né, para você ver como é que é, né? A automação é uma coisa... deixa eu até mudar aqui. A automação é uma coisa muito assim... como é que se fala? Mutável, né? É uma coisa que você está fazendo ali, mas você sempre olha e fala, calma, isso aqui pode melhorar, né? Mas aí você precisa testar para saber o que tem que melhorar, né? Só testando. Se você não testar, não tem como saber. E aí, eu lembro que inicialmente eu tinha colocado ali uma instrução, quando se fosse uma exceção, para saudar a pessoa e perguntar em que pode ajudar, né? E aí, o que estava acontecendo? Durante os testes, né? Por exemplo, quando o agente ia lá respondia a pessoa,
Aí a pessoa, por exemplo, falava obrigado, né? Por exemplo, ah, tudo bem, obrigado. E aí quando a pessoa falava obrigado, ele falava, oi, tudo bem com você? O que posso fazer por você hoje? Ou seja, fica estranho, né? A pessoa está falando ali com você, né? E aí no meio do nada você solta uma dessa, ou seja, a pessoa já vai entender que aquilo ali é um chatbot, tá? Então, o objetivo de fato é tornar o atendimento humanizado. Então, você tem que colocar as instruções mais assertivas possíveis, tá? Mais detalhada possível, para que o seu bot não venha cometer essas gafes, tá? E aí, voltando aqui, o que eu fiz, né, nessa instrução de exceção, né, quando a gente não consegue entender o sentimento, a emoção na mensagem ali do cliente, tá? Eu simplesmente coloquei a seguinte instrução, ó. Eu coloquei assim: perguntar o que a pessoa quer saber mais, se a resposta dela for positiva. Então, assim, eu não coloquei resposta sim. Por quê? Às vezes a pessoa pode demonstrar o sim com outras palavras, né? Por exemplo, se você chegar e falar assim, posso ajudar em algo mais? Às vezes a pessoa pode não falar sim, ela pode falar claro. Ou então, quer mais alguma ajuda? A pessoa pode falar quero, ok? Então, isso são considerados respostas positivas. É quando a pessoa está confirmando algo, né? Ou então, agradecer e finalizar o atendimento se a resposta dela for negativa. Ou seja, eu também não coloquei aqui se a resposta for não. Por quê? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa pode não falar não. Por exemplo, às vezes você fala assim, algo mais que eu possa ajudar? Aí, às vezes, a pessoa pode falar, só isso mesmo. Ou, não, muito obrigado. Né? Ou seja, falou não ali, né? Mas, às vezes, a pessoa pode demonstrar uma expressão negativa sem precisar falar não. Então, como eu disse, é muito importante a forma como você escreve as instruções do seu agente, tá? Para que a sua automação possa ficar impecável e 100% humanizada, tá bom? Então, beleza. Então, vamos testar isso aqui para ver como fica na prática, tá? É agora que você vai ficar impressionado com o resultado, tá? É algo que eu acredito que nenhum outro canal tem falado sobre isso, tá? E se falou, não está falando com tantos detalhes como eu estou falando aqui, tá? Isso aqui, eu posso dizer que seria até um vídeo para um curso mesmo, tá? Porque está bem completo a explicação aqui desse text classify, tá? Então, vamos testar. O que eu fiz aqui? Eu criei um chat, tá? Como você pode ver, esse aqui é um node de chat, tá? E aí eu resolvi gerar, né, a URL dele para que eu pudesse acessar aqui numa outra aba, tá? Até para poder ficar melhor a visualização, né? A interação aqui com o nosso chatbot, tá? E aí eu coloquei aqui o título USAP, né? Porque é como se fosse ali a empresa, né? Vamos dizer que a empresa fosse o Zap, né? E nosso agente é o agente ali para poder atender, né? Tudo relacionado ao Zap, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, bem-vindo ao atendimento da API de WhatsApp da Autotic, ok? Digite sua mensagem, tá? Então, vamos começar a fazer o teste, tá? Eu vou simular aqui um cliente que vai entrar em contato tendo alguma dúvida, né? Pedindo alguma informação, tá? E aí também, na oportunidade, ele vai fazer uma sugestão, ok? Esse é o primeiro perfil de cliente. O outro perfil de cliente vai ser uma pessoa que já vai entrar em contato, né? Metendo o pé na porta, né? Reclamando que não sei o que, isso não funciona, vou cancelar e tal. E no final, né? Por conta ali do nosso atendimento humanizado, né? Ela vai ficar feliz e vai elogiar o nosso suporte, o nosso atendimento, tá? Então, serão dois perfis de clientes, cada um ali com duas emoções, dois sentimentos, tá? Para a gente poder validar essa automação aqui. Então, vamos lá. Primeiro cliente, né? Ele vai entrar em contato, por exemplo. Boa noite, né? Boa noite. Ó, então, você vê que o bot, né, respondeu aqui boa noite e perguntando o que pode ajudar a pessoa hoje, né?
E aí vamos ir validando aos poucos, né? Por exemplo, se eu clicar aqui em Executions, né? Porque a minha automação está ativada, então os resultados, né, da execução saem aqui no log, tá? Então, ó, primeiro resultado aqui às 9h58, né? Vamos ver por onde ele passou. Aqui que legal, ó. Tá vendo, ó? Ele passou aqui, ó, pela exceção, tá? Por quê? Porque o fato de eu dizer boa noite, eu não estou conseguindo demonstrar nada ali, né? Se é uma dúvida, se é um elogio, se é uma reclamação, ok? Então, por isso que acabou entrando na exceção, tá? Aqui, ó, entrou na exceção, beleza? E nessa exceção eu meio que defino ali, né, para fazer uma saudação, né? E perguntar à pessoa em que podemos ajudar, tá? Então, beleza, ó, funcionou perfeitamente essa primeira classificação aqui da mensagem do cliente, tá? Vamos para o próximo. Aí eu vou botar aqui uma dúvida genérica, tá? Por que genérica? Não especificamente da WhatsApp. Porque a nossa inteligência artificial ela não está conectada a uma base de dados, tá? E isso ensinamos também em nossos cursos, como, por exemplo, o Intensivão NTN e o Chatbot Inteligente com o LangChain, tá? Inclusive, no finalzinho desse vídeo, eu vou te mostrar ali uma ideia de como você pode conectar uma base de conhecimento, habilitar a memória, né, para a inteligência artificial, para você ter um atendimento mais humanizado, tá? Do que já é esse aqui, beleza? Então, eu não vou perguntar algo sobre a WhatsApp em si, tá? Porque não tem base de conhecimento conectada nessa automação. Então, eu vou perguntar algo geral que eu acredito que a inteligência artificial vai conseguir achar resposta na web, né? Na base de dados dela. Então, por exemplo, consigo integrar meu site com o WhatsApp através da API de vocês? Então, é uma pergunta bem genérica, tá? E aí, o agente respondeu, ó, sim, é possível integrar nosso site com o WhatsApp através da API. Precisa de mais alguma informação? Né? Então, ó, ele gerou aqui uma nova execução. E olha que legal, ó. Ele conseguiu perceber que a mensagem do cliente se trata ali de uma informação, um pedido de informação ou uma dúvida. Ok? Então, ó, ele veio para cá, onde foi instruído a responder, né, aquela dúvida da pessoa e perguntar se ela deseja saber algo mais, tá? Então, beleza, ó, funcionou perfeitamente. Vamos aqui continuar. E aí eu pergunto que sim, vamos dizer que, por exemplo, ó, precisa de mais alguma informação? Eu não vou responder sim, tá? Eu vou responder claro. Ó, claro. Lembra que eu falei da instrução de resposta positiva? Ou seja, talvez se eu não colocasse assim, o bot não ia saber como se comportar aqui. Mas como eu botei resposta positiva lá na exceção, ele entendeu que a pessoa quer saber mais, né? E aí, o que ele falou? Ó, fico feliz que você tenha gostado. O que mais você gostaria de saber? Ou seja, se eu pego aqui a próxima execução, ó, das 10h01, com certeza foi lá para a exceção. Quer ver? Ó, tá vendo? Foi lá para a exceção, tá? Por quê? Porque ele demonstrou ali uma resposta positiva quando perguntou se ele quer saber algo mais, tá? E aí, vamos agora tentar aplicar a mensagem aqui do tipo sugestão, tá? Aí, na verdade, eu vou fazer uma outra pergunta e nessa pergunta eu vou aproveitar para dar uma sugestão. Então, por exemplo, vocês têm algum plano mais barato além do que está no site, né? Ou seja, os planos que tem estão no site, né? Mas às vezes o cliente ali quer saber se tem um plano secreto ali, né, mais baratinho que talvez a gente não revelou, né? Então ele vai fazer esse tipo de pergunta. Mas aí, né, o seu bot, né, o seu chatbot tem que estar preparado para saber responder, tá? E olha só que interessante, ó.
não temos planos mais baratos disponíveis além dos que estão no site. Posso ajudar com mais alguma coisa, né? E aí, nessa oportunidade aqui, ele vai fazer uma sugestão, né? Porque, por exemplo, se ele perguntou é porque, de fato, ele está interessado no plano mais barato. Mas como não tem, né? Talvez ele não vai contratar, mas vai deixar uma sugestão, né? Falando assim, ó, poxa, seria interessante vocês terem um plano mais em conta ali, porque eu estou começando agora, né? Tenho pouca verba, né? Minha base de clientes é pequena, entendeu? E aí ele vai tentar deixar essa sugestão, tá? Então eu vou colocar aqui. Poxa, que pena. Seria interessante ter um plano mais em conta para quem está começando do zero. Vamos ver se o bot vai responder corretamente. Olha, agradecemos pela sua sugestão. Vamos analisar essa ideia para uma possível implementação no futuro, se viável. Seu feedback é muito importante para nós, tá? Então, se a gente volta aqui, ó, vamos ver aqui a próxima execução das 10h04. Ó, essa daqui, ó. Vamos ver se realmente a mensagem foi classificada corretamente. Olha, foi. Tá vendo? Ó? Ele percebeu que é uma sugestão, tá vendo? Ó? E aí o nosso bot respondeu com base na instrução que a gente passou para ele, que é o quê? Agradecer, né, pela sugestão e falar que vamos analisar e, quem sabe, futuramente implementar essa sugestão dele, né? E no final agradece, né? Beleza? Então até aqui, ó, funcionando perfeitamente, tá? Esse nosso text classifier, né? Esse nosso identificador ali de emoções, né? Ou de intenção, né? Da mensagem do cliente, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos testar agora o segundo perfil, tá? Ah, tá. Eu posso até completar aqui também, ó. Botar assim, ó. De nada, né? Ou seja, falando, não, tudo bem, só foi uma sugestão de nada, né? E aí ele termina aqui, ó. Fico feliz que tenha ajudado. Tem mais coisa que você gostaria de saber, né? Aí aqui, em vez de eu falar não, né? Eu posso falar só isso mesmo, né? Por exemplo, só isso mesmo, tá? Então, a ideia aqui é que caia ali na exceção e que o agente, né, o bot, ele simplesmente agradeça ali pelo contato da pessoa e encerra o atendimento. Por quê? Eu estou demonstrando aqui uma resposta negativa quando ele me pergunta se eu quero algo mais, tá? Ou seja, eu não estou mapeando pela palavra não, ok? Então, por isso que é importante a gente colocar resposta positiva ou negativa, tá? Então, ó, botei aqui só isso mesmo, tá? E, ó, obrigado pelo seu retorno. Se precisar de mais alguma coisa no futuro, não hesite em me chamar. Tenha um ótimo dia. Pronto, é como se estivesse finalizando ali e agradecendo ali o cliente, tá? E aí, se a gente for olhar aqui nessa outra execução, ó, acho que é das 10h06 agora. Aqui, ó, viu? Saiu na exceção, né? Porque foi uma resposta negativa ao perguntar se o cliente queria algo mais, tá bom? Agora sim, agora vamos testar aqui o segundo perfil de cliente, tá? Então, vou dar um refresh aqui, tá? Agora vamos dizer que aquele cliente, né, explosivo, pavio curto, né, que já entra em contato, soltando os verbos, né? E aí vamos ver como o nosso chatbot, né, vai lidar com esse perfil de cliente, ok? Então ele vai chegar lá, por exemplo, não vai dar nem boa noite, né? Já vai chegar assim, ó. A API de vocês está desconectando toda hora. O Zap não desconecta toda hora não, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. Se continuar assim, eu vou cancelar, tá? E aí, repare que eu sempre estou colocando aqui também ponto de exclamação, porque ponto de exclamação também indica ali, né, uma expressão forte, né? Uma afirmação forte ali. Então, quando a pessoa
tá insatisfeita, tá com raiva, né? Ela usa ali bastante o ponto de exclamação, tá? Então vamos lá, vou mandar, ó, vamos ver como o nosso bot vai reagir. Vamos ver se ele vai seguir a instrução. Olha só que legal isso aqui, ó. Entendo como isso pode ser frustrante e totalmente compreensível que você esteja se sentindo assim. É importante ter uma conexão estável, especialmente quando se depende de API para suas atividades. Então, repare que o bot está demonstrando empatia, né? Ou seja, ele está procurando acalmar, né? Ou seja, compreender ali a insatisfação do cliente. E aí ele já vai, né, usando ali a estratégia, né, de apresentar possíveis causas daquele problema, né, para tentar impactar ali, né, a frustração, né, do cliente, tá? E aí ele fala aqui, ó, a desconexão frequente pode ser causada por vários fatores, como problemas de rede, instabilidades temporárias no servidor, né? Ou seja, você vê aqui uma coisa bem interessante, olha só, tu vê que ele está apresentando justificativas, mas não é assim, justificativas só do lado do cliente, né? Às vezes falando assim, às vezes é um problema na sua internet, ou então é você que está usando a API de forma errada, sobrecarregando muito. Não, ele também apresenta possíveis causas do lado do prestador de serviço também, né? Falando aqui, ó, instabilidades temporárias no servidor, ou seja, às vezes pode ser também um problema na infra ali do prestador de serviço, né, da empresa, né? Então, acho legal isso aqui, né? Ser imparcial, digamos assim, né? Ou até mesmo configurações específicas na integração que você está utilizando, ou seja, a forma como a pessoa está usando a API, né? O tipo de integração que ela está fazendo, que às vezes tem integração que vai consumir menos da API e outras vão consumir mais, tá? E aí, depois de ele apresentar possíveis causas, né? Ele apresenta a solução. Lembra que eu falei que tem que apresentar a solução ali para o cliente? Não adianta apontar o que pode estar causando problema. Tem que falar também como aquilo ali pode ser resolvido, tá? E aí ele passa aqui algumas sugestões, né? Algumas ideias, né? E fala, ó, verifique sua conexão com a internet, verifique logs de erros, né? Para poder entender um pouco mais ali do problema e poder passar isso para o suporte. Recomenda aqui a documentação da API, né? Porque às vezes o cliente não está sabendo usar corretamente porque não leu a documentação. Então, ele não está tendo ali o resultado que ele espera, tá? Então, muitas das vezes é por falta mesmo de conhecimento, tá? E aqui também deu a sugestão de contatar o suporte, né? Ou seja, caso o problema persista, mesmo ele fazendo todas essas... seguindo todas essas sugestões, né? E o problema persistir, para ele poder voltar ao contato com o suporte, abrir um ticket, né? Para a equipe técnica analisar melhor isso, tá? E aí no final ele põe assim, ó, estamos aqui para ajudar e garantir que você tenha a melhor experiência possível. Seu feedback é muito importante para nós, né? E queremos resolver isso para você. Então, muito legal isso aqui também, né? Ou seja, mostrando ali que se importa com o cliente, né? E reparem que ele falou aqui o seu feedback, né? Ou seja, falando, nem considerando como uma reclamação, né? Chegou para o cliente e falou assim, o seu feedback é muito importante, tá? Isso aqui também ameniza o impacto, sabe? Isso aqui ameniza ali o clima pesado, né? Que às vezes fica ali numa reclamação, né? Na verdade, ninguém gosta de reclamação, né? A gente às vezes procura fazer um trabalho ali legal, criar um produto bom, né? Um serviço bom. E às vezes, né? Quando um cliente vem ali com a reclamação, a gente não gosta, né? A gente também entende o cliente, mas é muito importante nesse momento a gente saber lidar com isso. Mas quando eu falo a gente saber, não apenas nós humanos, né? Mas às vezes o nosso bot ali, né? O nosso chatbot, a gente também treinar ele. Ele pode ser igual uma pessoa, a gente chegar e falar assim, ó, você vai agir assim, assim, assim. Ele vai fazer exatamente como a gente está orientando ali. Essa é a magia da inteligência artificial, tá? Então, para a gente finalizar, tá, deixa eu só validar aqui, para ver se realmente ele foi lá na parte de reclamação, ó, às 10h08, tá? Vamos ver se ele classificou corretamente. Provavelmente sim, porque a resposta foi compatível, ó, tá vendo, ó? Reclamação, olha lá, ó. Ele entendeu, né, que a mensagem do cliente era uma reclamação e passou ali para o nosso agente que trata reclamações, né? E aí ele foi instruído a acalmar o cliente, a apresentar possíveis problemas e solução, tá bom?
E para finalizar aqui, né? Aí beleza, o cliente gostou ali da resposta, né? Gostou ali da educação, do atendente, né? Da proatividade dele em apresentar soluções e tal. E aí ele vai colocar assim: ah, entendi. Tudo bem então. Tudo bem então. Vou colocar em prática as orientações. Muito obrigado pelo excelente suporte. Ou seja, no finalzinho aqui, ele está expressando um elogio, né? E aí vamos ver como o nosso bot vai lidar. Ó, fico muito feliz em saber que as orientações foram úteis para você. Ou seja, novamente demonstrando empatia, né? Você vê que o cliente demonstrou satisfação ali, né? Falando o seguinte, olha, beleza, vou colocar as orientações em prática, né? Ou seja, ele aceitou ali de boa, né? A nossa orientação, né? Não demonstrou resistência. Então, o atendente, né? Falando aqui, ó, fico feliz em saber que as orientações foram úteis para vocês. Para você. Agradeço de coração pelo seu elogio, tá vendo? Ó, o agente conseguiu identificar a mensagem ali, né? Como um elogio, né? Ao finalzinho da mensagem. Estou aqui para ajudar no que precisar. Boa sorte na prática. E se tiver mais algumas perguntas, não hesite em me procurar. E ainda colocou um emoji aqui, né? A carinha feliz aqui, tá? E se a gente volta lá no NetN, ó, só para confirmar, ó, execução das 10h14. E tá aqui, ó. Olha lá, conseguiu interpretar como elogio. E aí passou lá para o nosso atendente, né? Que trata elogios, né? Ou seja, um atendente ali bastante simpático, né? Solícito, né? Para poder responder, né? Esse elogio, beleza? E é dessa forma que você consegue ter aí um atendimento mais humanizado, né? Ou seja, se você for olhar assim, né? Você nem consegue imaginar que é um bot aqui por detrás, né? Você vai olhar assim, você vai pensar, poxa, parece alguém mesmo aqui conversando comigo, né? Porque não só demonstra ali, né, assertividade na informação, mas demonstra um certo sentimento, né? Uma certa emoção de empatia, de compreensão, né? Então é isso aí, né? Espero muito aí que você tenha gostado desse tutorial, né? Realmente, eu acredito que se não é o tutorial mais incrível aqui que eu já fiz no canal. Eu mesmo fiquei espantado quando eu estava testando assim esse Text Classify. Eu falei, caramba, cara, isso é incrível. E o curioso é que foi até uma conversa que eu estava tendo com uma cliente que eu comentei com ela. Falei, fulano, olha, essa questão de chatbot está evoluindo tanto no NetN que futuramente deve ter questões aí de inteligência artificial e o bot vai conseguir até interpretar sentimentos do cliente. Eu mesmo falei isso para ela. E olha aí a realidade. Isso já é presente no dia de hoje, né? Então, muito obrigado aí pela atenção. Não deixa de dar o like aí nesse vídeo, como eu solicitei. E se inscreva no canal para poder apoiar aí o nosso trabalho, para que a gente possa continuar promovendo cada vez mais conteúdos tops igual a esse aqui, beleza? Um forte abraço e valeu!